Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar Jonas 3, de 1 a 10. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Quero fazer uma pausa aqui para dizer, Deus já tinha falado uma vez com ele. Ele fugiu, foi lá para o navio, aconteceu toda aquela tragédia que nós vimos ontem, né? Que o navio quase que afundando, ele foi lançado fora e Deus ainda providencialmente arrumou um peixe para que ele ficasse no ventre do peixe 3 dias. O peixe vomitou Jonas na praia. Depois de toda a tribulação que ele passou, Deus falou uma segunda vez. Veja que Deus é paciente. Deus é paciente. Falou a primeira vez, ele desobedeceu. Foi para longe da presença de Deus. Agora Deus está falando uma segunda vez. Deus faz isso com a gente também. Preste atenção. Falando pela uma segunda vez, mandou ele levantar e ir até Nínive. Ou seja, obedeça o que eu falei, por favor. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Era necessário 3 dias para ser atravessada. Era tipo São Paulo, assim, né? Nínive. Jonas entrou na cidade percorrendo o caminho de 1 dia. Pregava ao povo dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e pôs-se de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Em seguida, fez proclamar em Nínive, como decreto do rei e dos príncipes: homens e animais bovinos e ovinos não provarão nada. Até os animais jejuaram. Não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não o fez. Essa é a palavra do Senhor. O mal que é vencido pela obediência a Deus. Quando obedecemos a Deus, o mal é vencido. Aqui a palavra diz que Deus suspendeu o mal que ia fazer. Por quê? Porque ele viu a mudança de atitude do povo. Ele viu a conversão do povo. Ele viu que o povo mudou de comportamento depois que o profeta proferiu o oráculo. Ou seja, aquela população acreditou na palavra do profeta. E o profeta falava em nome de Deus. Era uma palavra digna de credibilidade. Até o rei se curvou àquilo que Deus havia dito a Jonas. E então veio toda a graça sobre aquela cidade. A Salete traz uma palavra fundamental na vida de um cristão, que é a obediência. E a obediência para o cristão não é simplesmente você dizer sim, Senhor. Não é. A obediência do cristão vai além.
A obediência é a reversão da desobediência de Adão e Eva. Se Adão e Eva desobedeceram, eles permitiram que a morte entrasse no mundo por conta do pecado. Quando nós obedecemos, nós permitimos que a morte do pecado seja vencida em nós. Por que São Paulo vai dizer que Jesus Cristo venceu, foi obediente até a morte, morte de cruz? Não é simplesmente porque ele dizia sim, Senhor, ao Pai sempre, mas porque ele reverteu esse processo. O que era a condenação na obediência, na desobediência, passa a ser salvação na obediência. E Jonas faz exatamente essa experiência, tentando fugir daquilo que era a missão de Deus, seja por medo, por insegurança, por se sentir incapaz de levar uma mensagem tão grande, não importa o motivo, mas ele foi trazido de volta para Deus. Deus sempre fará o movimento de trazer você de volta ao seu lugar. O lugar de Jonas era o lugar da profecia, não era o lugar da fuga, do esconderijo, do escondimento, era da profecia. Qual é o seu lugar diante da presença do Senhor? Qual é o lugar de onde você fugiu do Senhor por medo, seja lá o que for? Deus está te trazendo. A obediência permitirá que o Senhor realize aquilo que Ele prometeu. Lembra de Isabel quando chega diante de Nossa Senhora? Nossa Senhora vai visitar Isabel, Isabel ouve a saudação, João Batista pula de alegria no ventre, e a proclamação de Isabel para Maria é: bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor prometeu. Exatamente. Nós estamos no caminho de desvirtuamento, né? Como é que a gente sai desse caminho de desvirtuamento? Fazendo conversão. E a conversão aqui, segundo Jonas, a proclamação de Jonas, é uma conversão forte. Não é simplesmente eu dizer, hoje eu acordei e vou passar a seguir a igreja e ir à missa. Não. Desculpa a palavra que eu vou usar nesse tempo de guerra, desse tempo de tantas confusões. Mas a conversão exige violência da nossa parte. O que é essa violência? É a radicalidade em pegar aquilo que está me tirando do caminho de Deus e extirpar da minha vida. Buscar um caminho novo, buscar um caminho de santidade, um caminho que eu esteja na presença do Senhor. E por que eu falo que isso é violento? Porque tem coisa que é difícil a gente arrancar da vida da gente. Exatamente. Veja, Jonas ficou inseguro diante de uma ordem de Deus. Ele teve dúvida, ele teve medo diante de uma ordem de Deus. Vai lá naquela cidade e fala, não vão acreditar em mim. Ele duvidou daquilo que Deus havia falado. E aquela dúvida fez com que ele fugisse da presença do Senhor. Quantos de nós duvidamos das promessas de Deus? E por isso não vemos as promessas acontecerem. Veja, Deus precisou converter Jonas primeiro, para que a promessa dele se cumprisse e o mal deixasse de acontecer àquele povo. A dúvida atingiu o seu coração? Se ela atingiu o seu coração diante do que Deus te fala, peça a graça da conversão, peça a graça do Senhor libertar o seu coração desta dúvida que lhe faz desanimar. Como Tomé ficou desanimado. Se eu não ver os sinais nas mãos do ressuscitado, eu não vou crer. Se eu não vir os milagres acontecer, se eu não ver os milagres acontecerem, eu não vou acreditar. Se eu não alcançar essa graça da aposentadoria, eu não vou acreditar. Se eu não... Entende as condições que nós colocamos? Deus quer tirar, extirpar toda dúvida que tem prejudicado a sua relação com Deus, que tem afastado você de Deus, que tem desanimado você a continuar o caminho. Pessoas que desistiram do caminho porque tiveram dúvida do poder de Deus. Se deixaram tomar por esta dúvida. Abraão não teve dúvida. Ele não se deixou sucumbir pela dúvida de que ele ia ser pai de uma grande multidão de pessoas.
que a sua mulher, que era estéril, ia ter um filho. Ele não sucumbiu. Claro, como qualquer pessoa humana, ele teve dúvidas, mas ele não se deixou oprimir, nem convenceu. A dúvida não deixou ele se convencer de que Deus não faria. Não. Não deixe a dúvida te convencer. Não deixe a dúvida convencer você a desistir da sua fé, a desistir da sua caminhada, a desistir das promessas de Deus. Não deixe que essa dúvida, que é humano, sentirmos dúvida, não deixe que ela se instale. Deus falou isso, mas eu tenho dúvida. Não deixe que ela se instale, mas creia nas promessas de Deus. Creia. Creia mesmo sem ver, porque isso é fé. O Senhor Jonas, ele acreditava no invisível. Como Abraão acreditou no invisível. É preciso crer no invisível. E é engraçado, Salete, que nesses tempos de redes sociais, geralmente o povo acredita em tantas pessoas, né? É verdade. Tantos influencers que se dizem especialistas, técnicos, donos da verdade, mas o povo está desacreditando de Deus. Acredita no homem, mas não acredita em Deus. Acredita naquela influência, mas não acredita na palavra do Senhor. Acreditar na palavra do Senhor é fundamental, porque aqui estão as promessas de vida para a vida presente e a vida futura. A Salete trouxe essa palavra dúvida e é muito fundamental nós entendermos isso. Tem uma dúvida que ela é positiva. Isso. Que é aquela dúvida de Nossa Senhora, diante do anjo. Como que isso vai acontecer? Quando o anjo diz, olha, Maria, ave cheia de graça, cheia, bendita, você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Maria não duvidou da escolha de Deus. Mas ela, na verdade, nem duvidou. Ela questionou como se daria. Queria saber os caminhos, né? É muito diferente de quando a gente duvida do poder de Deus. Não duvide do poder de Deus. Sabe por quê? A dúvida ruim, ela é a brecha para o inimigo entrar no nosso coração e nos afastar de Deus. Lembra de Adão e Eva no paraíso? Qual foi a porta pela qual a serpente tomou conta do coração de Eva? A dúvida. É verdade que o Senhor te disse isso, mas eu acho que não é bem assim não. Se vocês comerem do fruto da ciência do mal, não vai acontecer aquilo que o Senhor estava te dizendo. É a dúvida ruim, que nos tira do poder e do senhorio de Jesus. Eu acredito que hoje este programa esteja convidando você a voltar para o Senhor. Isso mesmo. A voltar a confiar em Deus. A voltar a ouvir a voz do Senhor que só quer o seu bem. Que só quer o bem e a salvação da sua família. E vamos fazer como o povo, rezar com força. Não com forças humanas, mas com a força divina, a força do alto. Rezar com força é rezar com a força do alto, que é o Espírito de Deus. Vamos ficando de pé e vamos pedir esta força do alto, esta força do Espírito Santo, que nos ensina a orar, o Espírito Santo que corrige a nossa rota, como corrigiu a rota de Jonas. Fez com que tudo aquilo, permitiu com que tudo aquilo acontecesse. Talvez você tenha vivido situações assim de tribulações, provações. Deus permitiu tudo isso para que você corrigisse a sua rota e voltasse para Ele. Então vamos pedir, vem Espírito Santo, vem corrigir as nossas rotas, vem corrigir os nossos caminhos. Estamos cansados dos nossos caminhos, estamos cansados das nossas soluções, estamos cansados, Espírito Santo, das dúvidas que oprimem a nossa mente, o nosso coração. Vem Espírito Santo sobre nós com toda a força e todo o poder. Vamos cantar pedindo, vem Espírito Santo. O Espírito de Deus está neste lugar.
O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Mais uma vez. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Vai pedindo ao Espírito Santo que se mova agora. Nós pedimos, Espírito Santo, humildemente lhe pedimos que se mova, Espírito Santo, em corações duvidosos, em mentes duvidosas do poder de Deus, mentes que questionam o poder de Deus. Será que Deus pode mesmo? Será que Deus vai fazer mesmo? Será que o que Deus falou vai se cumprir mesmo? Muitas dúvidas que vão envolvendo as nossas mentes e que vão oprimindo. Nós pedimos, Espírito Santo, onde houver dúvida, que o Senhor reacenda o dom da fé. Meu irmão, peça agora o dom da fé. Peça ao Espírito Santo que venha reacender o dom da fé em seu coração. Você que está com a mente carregada de dúvidas, de medos, de insegurança, como Jonas, que fugiu da presença do Senhor, porque teve medo, porque teve dúvidas. Você que foge dos desígnios de Deus, da vontade de Deus, peça agora o dom da fé. Espírito Santo, fortalece a minha fé. Espírito Santo, vem fortalecer a nossa fé, tão atacada pelo inimigo. Vem, Espírito Santo, fortalecer a nossa fé, tão enfraquecida por tantas situações que vão envolvendo as nossas vidas. E nós vamos nos envolvendo. A imagem que vem no meu coração, que eu visualizo na fé, que é muito importante que você entenda que visualização não é delírio. Não tem nada a ver com o psiquiátrico. A visualização são imagens que o Espírito Santo vai nos dando em oração. Às vezes ele pode não dar nenhuma imagem, mas às vezes quando ele quer falar de uma forma que você entenda, ele vai inspirando imagens. E às vezes muitas pessoas ficam meio que confusas quando nós colocamos as imagens. Então a imagem que me vem agora é de uma pessoa totalmente envolvida numa onda, quase que se afogando, mas se afogando em dúvidas, se afogando na tentação. Pessoas que estão se afogando em angústias, por medo. Um medo que tomou conta de você. E vai deixando agora que o Espírito Santo venha
lhe dar a graça da fé, da esperança, da confiança em Deus. Vai orando no Espírito, deixando que o Espírito Santo lhe arranque desta onda de incredulidade, esta onda de descrédito no poder de Deus, esta onda que foi envolvendo você, gerando sentimentos negativos, pensamentos ruins, maus. Vai deixando agora que o Espírito de Deus se mova em você e te envolva. Envolve-me, Espírito Santo. Eu quero convidar você a confiar agora ao Espírito Santo, a sua mente, no sentido daquilo que você foi deixando entrar na sua mente, que foi permitindo que você desacreditasse do poder de Deus. Palavras, músicas, filmes, novelas, imagens. Renuncia a todas essas coisas que fizeram com que você desacreditasse de Deus, do poder de Deus. Permita que o Espírito Santo faça uma verdadeira limpeza, uma verdadeira faxina agora, daquelas imagens que estão no seu consciente, no seu subconsciente. Que o Espírito Santo vá agora retirando, faxinando, a palavra é essa, faxinando de todas essas sujeiras que entraram na sua mente e que são verdadeiros obstáculos para o exercício da fé. Isso mesmo, o Senhor está lavando como um assoalho muito sujo. E o Senhor está limpando, purificando com a água viva do Espírito Santo. Você que traz no coração uma dúvida da Eucaristia, da presença real de Jesus na Eucaristia. E por isso você não consegue comungar e viver a Eucaristia. E o Senhor está libertando você de toda a tentação do demônio contra a Eucaristia. Às vezes essa limpeza dói. Está Salete dizendo isso, essa limpeza que está acontecendo. A imagem que o Senhor me trazia também era de uma pessoa esfregando. Em alguns pontos era mais fácil a limpeza, bastava uma passada. Em outros pontos tinha que esfregar, esfregar. Esfregar é atritar mesmo, para que se desprenda. E às vezes esse atrito dói, gera um incômodo. Mas não se preocupe com o incômodo, porque a delícia é ver a purificação que acontece depois. Não pare no atrito, não pare na dor, mas com esperança espere mesmo para ver a limpeza, a purificação que o Senhor está realizando hoje nas nossas vidas. Sim, Espírito Santo, vem se mover em nós. Vem, Espírito Santo, corrigir as rotas erradas. Muitas pessoas que são levadas a caminhos errados. Sabe quando o GPS vai buscando atalhos e te leva para lugares perigosos? Muitas vezes o GPS leva a gente para lugares perigosos. Ele vai calculando rotas que às vezes não é aquele lugar que a gente estava esperando chegar, não é, Inácio? É verdade. Joga a gente para dentro, às vezes, de lugares que a gente não estava querendo passar, ou não seria adequado. O ideal. Não é que não chegue no lugar, mas não é a via certa. Não é a via que a gente queria. Então é importante a gente ficar atento. E é assim que acontece conosco, né, Salete? Exatamente. Se a gente... Eu acho que o grande importante, Salete, assim, é a palavra, não é? Dessa palavra de hoje, é ouvir a voz de Deus. A voz que é a mais importante, é ela que é o verdadeiro GPS para nós. Exato. Porque se a gente escuta as outras vozes, aí a gente vai cair nesses atalhos, que às vezes nos fazem paralisar. E eu sinto isso, o Espírito Santo trazendo de volta para o caminho certo. Pessoas que foram se desviando, que foram deixando de cumprir a vontade de Deus, que foi deixando a missa, que foi deixando o grupo de oração,
foi deixando o ministério, que foi deixando a família, que foi deixando os lugares onde Deus queria que você estivesse. Você foi deixando, não vou não, vou deixar para outro, não é para mim. Igual a Jonas. A gente foi tomando outros caminhos, mas o Espírito Santo está lhe corrigindo hoje. Você que comungava sem confessar, o Espírito Santo está te corrigindo hoje, dizendo não é por aí, não é esse o caminho. Especialmente você que foi indo por um caminho e se enrolou mais ainda. E não consegue sair sozinho dessa escolha que você fez, que trouxe muito mais confusão. Sua vida ficou de cabeça para baixo. Sabe qual é o caminho? Confissão. Confesse. Se arrependa e volte para Deus, porque Ele mesmo vai lhe conduzir para a rota que Ele tem para você, para o plano que Ele tem para você. Ele falou para Jonas 2 vezes. Ou seja, Ele não desistiu do plano dele em relação a Jonas. Ele também não desiste do plano dele em relação a você, meu irmão. Em relação a você, minha irmã, que está aqui, você que está em casa. Deus não desiste do plano dele jamais. É irrevogável. Assim como Ele não desistiu do plano dele em relação à minha vida. Por isso estou aqui. Ele não desiste do plano dele em relação a você. E vai dizendo: o Espírito Santo me move. Vai quebrando em mim toda teimosia, toda rebeldia, todo questionamento vão. Pessoas que ficam fazendo muitas perguntas para Deus, mas são perguntas desnecessárias e até mesmo inúteis. E às vezes, quando você faz muita pergunta dos mistérios de Deus, a resposta não vem dele, não. Às vezes é o inimigo que te responde. Então, como Maria, vai se abandonando. Diga: Senhor, eu quero me abandonar ao Teu Espírito Santo. Diga comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero me abandonar. Eu quero me abandonar ao mover do Teu Espírito Santo. Ao mover do Teu Espírito Santo. Eu quero renunciar. Eu quero renunciar a todos os questionamentos vãos. A todos os questionamentos vãos. Desnecessários. Questionamentos desnecessários. E que até me confunde mais ainda. Que até me confundem mais ainda. Como Maria. Como Maria. Como Abraão. Eu quero caminhar na fé. Eu quero caminhar na fé.